Até o uso do termo ideológico já se tornou uma coisa incrível, porque durante 50 anos os comunistas tiveram um monopólio do discurso ideológico. Quando alguém tenta se opor a isso, ele é acusado de ser o quê? Ideológico. Né? E a chamada direita aceita isso. O seu Bolsonaro aceita isso. O seu Bolsonaro tirou do governo os elementos que foram considerados ideológicos. E sobraram o quê? Os tecnocratas, positivistas. Ou seja, na mentalidade do seu Bolsonaro, só a esquerda tem direito a uma ideologia. A direita não tem. Né? Isso o Bolsonaro, você imagina os outros. Agora, tudo isso, essa não é uma loucura política, não é uma loucura ideológica. Essa loucura está fundamentada na total destruição do senso lógico que vem numa ciência de 3 ou 4 séculos. Isso, nós não podemos aceitar essa brincadeira mais. Nós temos que exigir dos que se dizem representantes da ciência que eles nos mostrem que tem algum controle intelectual do que é ciência. Eu já dei aula sobre isso aqui, quais são as condições mínimas para existir um conhecimento científico, no sentido grego, no sentido da doxa versus episteme, quer dizer, a ciência versus a pura opinião. Não é isso? Qual é a primeira condição para que exista uma episteme? É a existência de algo que se chama evidência. O que é evidência? É um conhecimento que não precisa de prova porque ele é evidente por si mesmo. Né? Se todos os conhecimentos precisarem de prova, então uma prova depende da outra, que depende da outra, que depende da outra, e assim por diante infinitamente, portanto nenhuma prova tem sentido. Se a cadeia de provas não tem um início absoluto, por trás do qual não existe nada, então toda a prova é impossível. O edifício inteiro da lógica baseia-se na ideia da evidência intuitiva imediata. Por exemplo, o primeiro princípio da lógica, o princípio de identidade, A igual a A. Você pode tentar provar isso? Pode, mas não precisa. É isso? Por quê? Porque todo princípio, toda tentativa de prova do princípio de identidade se baseará no próprio princípio de identidade. Portanto, não é bem uma prova, é uma prova circular. Agora, ele é auto-evidente, ele não precisa de prova. Por quê? Porque se você o abolir, nada mais faz sentido. Hoje o pessoal fala de lógicas paradoxais. Isso é uma besteira, não existe nenhuma lógica paradoxal. Existe a aplicação da lógica a paradoxos, a problemas de paradoxos. Isso sim. Mas a lógica paradoxal é baseada na mesma lógica formal de sempre, apenas aplicada de maneira inversa. Então ela não faz uma nova lógica, é uma outra aplicação da mesma lógica. Então você dizer lógica paradoxal é apenas uma força de expressão, é apenas uma figura de linguagem, não é um conceito científico efetivo. Agora, você imagina o que acontece na cabeça de um estudante brasileiro quando ele acaba de sair do secundário, vai para a faculdade e alguém vai lá ensinar a lógica paradoxal para ele. Você destrói a cabeça do sujeito, porque ele vai acreditar que existe realmente a lógica paradoxal, ou seja, que um sistema lógico pode se basear na ideia de que A é igual a A ou de que A é diferente de A. Diga, não pode. Para A ser diferente de A é preciso que ele seja igual a A. A expressão A é diferente de A só faz sentido se você souber o que é A. Se você não sabe, o que quer dizer isso? Aí não quer dizer nada. Portanto, a lógica paradoxal se baseia na mesma lógica de sempre, apenas aplicada de maneira inversa. Então não é uma outra lógica, é a mesma lógica. Só existe uma única lógica universal. Não tem como escapar disso aí. Né? Ora, hoje em dia, a quase totalidade dos estudantes universitários perderam o senso dessa lógica universal. E vivem falando coisas sobre lógica paradoxal, etc., etc., sem saber o que estão falando. Como é que você pode ter uma discussão séria na esfera política se na esfera científica você não tem? É exigir demais, né? Quer dizer, você vai pegar esses senadores, deputadinhos do PT, do PSTU e tal, e exigir que eles tenham uma lógica quando os cientistas não têm. Você está exigindo demais. Quer dizer, você diz que a Dilma não tinha lógica.
Que obrigação tem ela ter lógica se os professores universitários que ensinam lógica para ela não tem lógica nenhuma? Que obrigação de lógica tem o Lula? Se tudo que ele aprendeu foi na mão desse tipo de professores. Mas, o Lula aprendeu muita coisa com o Frei Beto. Eu já fiz uma análise de alguns textos do Frei Beto para discutir não as ideias políticas dele, mas a lógica que está ali dentro. Né? Por exemplo, quando ele diz que São Francisco de Assis não era um reformista, é um revolucionário. Por quê? Ele era tão contra a classe dominante que ele beijava os leprosos. Ou seja, ele está identificando o leproso com o pobre. Como se a lepra escolhesse as suas vítimas por classe social. Como se não existisse reis leprosos. Tem um rei de Jerusalém que é leproso. Ou seja, o que uma coisa tem a ver com a outra? Ele está usando assim uma figura de linguagem, quer dizer, a lepra é uma coisa muito ruim, a pobreza é uma coisa muito ruim, portanto são a mesma coisa. Isso é lógica, gente. Isso é lógica. Olha, um tatu bela entende mais de lógica do que o Frei Beto, porra. Quando nós fomos receber o René Girard na faculdade da cidade, estava eu, o Frei Beto e mais não sei quem. E o Frei Beto dizia o seguinte: o capitalismo mata 100 mil pessoas por dia. Eu digo, mas não nasce 100 mil pessoas por dia, porra. O que é isso, porra? Posso discutir com um cara desse? Não posso. Porque ele não tem condição de discutir nada. Mas ele está falando com o público de gente que é ainda mais burra do que ele. Então, a intelectualidade brasileira inteira dos últimos 50 anos é assim. Toda ela. E outro dia vi uma conferência de uma senhora professora da USP a respeito do livro André Gide, Moedeiros Falsos. Foi, assim, a análise mais idiota que eu vi na minha vida. Eu li o Moedeiros Falsos, eu li 40 anos atrás. Mas o que eu me lembro vagamente do Moedeiro Falso é mais esclarecedor do que tudo que ela disse. Também, já expliquei para vocês o que acontece com a crítica literária do seu Antônio Cândido, que é tido como um gênio. Olha, o Antônio Cândido, quando ele faz a análise do Graciliano Ramos, ele não é capaz de distinguir entre o autor e o personagem. As características que ele vê no personagem, ele acha que estão no autor. Isso é um erro tão elementar. Quer dizer, você está confundindo a ficção com a realidade, porque se o personagem está dentro do romance, ele é uma criatura de ficção. Mas para criar uma criatura de ficção, precisa de um escritor de verdade, quer dizer, um escritor de carne e osso. É muito difícil entender isso. Depois, quando ele vai analisar o livro do Zé Geraldo Vieira, A 40ª Porta, nesse livro tem várias pessoas que são almas cristãs, pessoas de elevadíssima qualidade moral. E o Antônio Cândido acredita que essas almas não existem. Ou seja, Antônio Cândido é o topo da moralidade humana. Tudo que está para cima dele não existe, é invencionice. Você pega, sei lá, São Francisco de Assis, ele não era tão bom quanto Antônio Cândido, ele deve ser um personagem imaginário. Quer dizer, é claro que esse sujeito não está habilitado a escrever dos assuntos que ele está escrevendo. E olha, o Antônio Cândido não é dessa geração, ele é de 50 anos atrás. E 50 anos atrás as coisas não estavam tão ruins assim. Mas... Então, você imagina, por exemplo, aqui tem entrevista com o Seyed Hossein Nasr. Seyed Hossein Nasr estudou no... como é que chama aquele... MIT. Ele foi, ao longo de toda a existência do MIT, ele foi o sujeito que teve as melhores notas em física, matemática e filosofia. Ele era um cara que com 7 anos sabia de cor toda a poesia clássica do Irã. A casa dele era frequentada por todos os grandes escritores do Irã e da Europa, desde pequenininho, e ele ficava lá ouvindo a mãe dele e as tias conversar com esses caras. O que você acha que ele é? Ele é um Zé Mané? Ele é um senador brasileiro? Ele é um membro do STF? É isso que ele é?
Vocês sabem perfeitamente que no STF não tem ninguém que tenha passado no concurso de juiz. Eu, se fizer concurso, é claro que eu não passo. Né? Mas eu também não quero ser ministro do STF. Né? Nem que fosse de graça. Não, você quer prestar esse serviço para a pátria, ser ministro do STF de graça. Olha, não, eu não tenho capacidade para isso. Mas esses caras também não têm, porra. É muito simples. Se você, veja, quando o sujeito manda prender as pessoas sem processo, instaura a censura prévia, né? Prende as pessoas com tornozeleira em casa, e depois você dizendo que é a favor da liberdade de expressão, você me desculpe, esse sujeito não sabe pensar. Eu não digo que ele seja mau, que ele seja desonesto, ele simplesmente não sabe pensar, ele não percebe a inconsistência do que ele está falando. Ele acredita que ele está sendo honesto, isso é que é o pior. Se fosse malandragem, quando o pessoal diz, é malandragem, não é. Se fosse malandragem, seria perdoável. Eu só estaria simplesmente mentindo. Mas não, ele acredita realmente no que ele está dizendo. E isso é gravíssimo. Porque é uma pessoa cujo raciocínio está totalmente descontrolado. E não é só um que é assim, tem vários que são assim. Isso aí é muito pior do que você ter juízes desonestos. Porque o sujeito, para ser desonesto, ele precisa ter alguma lógica no que ele está fazendo. Se é para você assaltar um banco, o plano de assalto do banco tem que ter uma lógica, né? Mas para fazer essas coisas, não precisa lógica nenhuma, meu Deus do céu. Você instaurou a loucura. E é o que está acontecendo no Brasil, pô. Agora, o problema são os ministros do STF falam, não. O problema é a classe acadêmica inteira. Ela é responsável por isso. Eu duvido. Eu desafio a classe acadêmica inteira a vir discutir comigo e provar que as coisas não são assim. Pode vir 1000 para discutir. Não adianta absolutamente nada. Né? Então, se a pessoa não tem o senso, vamos dizer, da unidade da sua própria consciência, ele não tem nada, porra. Isso quer dizer que ele pode acreditar nas coisas mais desencontradas e autocontraditórias. Ele não liga. Ele não percebe que tem um problema ali. E essas pessoas estão dando ordens para os outros. Não é só, não estou falando lá do STF, não. É a autoridade inteira. Né? Para falar, todo mundo aprende, claro. Tá certo? Mas isso não basta. Você precisa aprender a relacionar a fala com a percepção. Ou seja, você ter o signo e o significado não basta, você precisa ter o referente. O signo e o significado são elementos verbais. O signo é um som, um grafismo. Né? O significado o que é? Um conjunto de palavras que explica a sua intenção quando você usa o signo. Mas esses dois são elementos verbais, estão na sua mente. Né? Agora, se você fala, por exemplo, elefante, escreve elefante, é o signo. Né? Aí tem lá a definição do elefante que está no dicionário, é o significado. Algum deles é um elefante? Não. O elefante não é uma palavra. Ele não é nem um signo, nem um significado, ele é um bicho. Né? Ele existe no espaço tridimensional. Ele não existe como palavra. Isso quer dizer que você aprender a linguagem inteira e não aprender a relacionar as palavras com o seu referente, você nunca vai entender o que está falando. Existe esse treinamento no Brasil? Não existe. Olha, eu li os livros do Frank Raven Lewis, que é o grande crítico literário inglês, que instituiu a disciplina inglês como disciplina educativa fundamental. Qual é o aprendizado fundamental? Inglês. Porque é com base no inglês que você vai entender todo o resto. Se você não sabe inglês, você vai querer ler livro de física, está brincando comigo? Você vai ficar só no signo e significado. E daí você ouve uma estupidez como essa do René Descartes, né? No subjetivo e objetivo, e você acredita. Acredita mais ainda porque o Descartes tem prestígio. Comigo esse cara não tem mais prestígio nenhum. Né? Eu assim,
No começo eu admirava o Descartes, depois passei a desconfiar, agora eu desprezo. Assim como Karl Marx. Não tenho mais respeito nenhum por Karl Marx. E muitos outros. Antônio Gramsci, então, nem se fala. Como é que o sujeito não vai perceber que a obra do Antônio Gramsci é toda vigarice do começo ao fim? Porque ele diz, é um método de fazer todo mundo virar socialista sem saber. Então, o que? Você está enganando as pessoas. Você está fazendo elas trabalhar para a causa socialista, que é uma causa que elas nem conhecem. Alguém inventou uma safadeza pior do que essa? Eu acho que não. Né? E, no entanto, por exemplo, eu leio o artigo do Otto Maria Carpo sobre Antônio Gramsci e coloco o Antônio Gramsci quase como um santo. Mas o Otto Maria Carpo estava legal nessa época. Eu sei que ele estava legal, por quê? Porque eu vi cartas dele que foram dadas pelo amigo dele, Pedro Trompowski, em que a mulher dele se queixava de que a casa dele estava cercada por tropas do exército para prendê-lo. Otto Maria Carpo nunca foi preso. Houve um processinho contra ele, o próprio promotor suspendeu o processo e isso foi tudo. Mas ela estava descrevendo a coisa como se ela ainda estivesse na Áustria, cercado pelos nazistas. Ela estava mentindo? Não, ela estava biruta simplesmente. Gente, eu passei a minha vida vendo esses casos. Eu tive a sorte, eu vou dizer para vocês, tive a imensa sorte de nunca ter sido educado. Ninguém me educou. Pelo menos a partir dos 10 anos, ninguém mais me educava. Eu tive que me educar a mim mesmo. Né? Isso significa que em toda situação eu tinha que fazer um esforço descomunal para distinguir a verdade da mentira, a verdade do erro. Eu mesmo tinha que fazer isso, porque não tinha ninguém para me dizer é assim ou é assado. Quando chegava alguém a dizer que é assim ou assado, chegava outro a dizer o contrário. Eu falo, pô, e agora? Né? Agora eu tenho que me virar sozinho. A minha mãe era uma pessoa muito humilde, muito boazinha, santa mulher, mas não tinha cultura. A autoridade da minha mãe sobre a minha pessoa era zero. Não mandava em mim. Eu adorava a minha mãe, mas não tinha como obedecê-la. Ela não dava ordem nenhuma, pô. Né? Então eu tinha que aprender tudo sozinho e isso foi a minha sorte. Porque quando mais tarde eu decidi assistir aulas como ouvinte na USP, na PUC, etc, etc, eu cheguei, vamos falar, esse pessoal sabe menos do que eu não vou ser aluno deles. Eu não vou me humilhar a esse ponto. Eu assisti aula com Zé Arthur Gianotti, que chega dizendo que a filosofia é uma atividade com textos. Você está brincando, rapaz? A filosofia começou com Sócrates, que nunca fez texto nenhum. Santo Tomé aqui nunca escreveu texto nenhum, era tudo ditado. Hoje mesmo estava vendo a biografia do Heisenberg, o físico, ele tinha terror de escrever. A noiva dele é que escrevia tudo para ele. Ele ditava, explicava e ela escrevia. Isso pode acontecer. Quer dizer, você vai analisar o texto, você vai estar analisando a noiva do Heisenberg, não o Heisenberg. Está entendendo, gente? Eu mesmo, a minha obra escrita é muito grande, mas a minha obra falada e gravada é imensamente maior. Eu estou aqui na aula 580 e tanto, né? Se cada aula der 20 páginas, são 10 mil páginas. Né? Você acha que eu tenho algum livro de 10 mil páginas? Não tenho. Se você somar todos os livros que eu publiquei, não dá 10 mil páginas. Então, como é que é uma atividade que lida com texto, meu Deus do céu? De onde que esse cara tirou essa ideia? Tirou do seguinte, ele fica lá estudando texto o dia inteiro e ele acha que aquilo é filosofia. Ou seja, é uma maneira totalmente subjetivista de ver as coisas. Na verdade, uma maneira idiota de ídios, eu mesmo, ele só olha o que ele mesmo está fazendo. Eu pego o livro da Marilena Chauí, ela explica que uma montanha não é uma entidade física, é um valor de mercado. É? E como é que uma coisa que não é uma entidade física pode ser um valor de mercado? Se ela não existe fisicamente, quem é que vai pagar um tostão por uma montanha? Quer dizer, é uma coisa de uma estupidez que não dá para continuar lendo. Agora as pessoas leem isso e não percebem. Por quê? Não estão acostumadas a buscar o referente. Não se perguntam do que o sujeito está falando. Se você absorve a frase, pronto, já entendeu tudo. Está entendendo? Agora, eu, como era burrinho, e não tinha ninguém para eliminar as minhas incertezas,
eu tinha que eu mesmo perceber se eu estava entendendo ou não. E confesso, na maior dos casos eu não estava entendendo. E sabia que eu não estava entendendo, então eu sabia que precisava pensar um pouco mais. Isso não aconteceu para ninguém. Se tu repete a besteira que eu ouvi do professor, tira 10, pronto. Está entendendo a desgraça? Então é isso, gente. Eu vou parar por aqui. Eu ainda não estou 100% de energia. Espero melhorar nos próximos meses. Mas vou continuar com as aulas e vou fazer aquele projeto que eu falei para vocês, de refazer a história essencial da filosofia. O método vai ser o seguinte: eu vou ler os capítulos em voz alta e acrescentar o que eu tenho de acrescentar. E vou contar com os meus alunos, especialmente aqui a Mariana, para transformar essa exposição oral no escrito.